Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, meus irmãos, o capítulo 8 de Romanos, ele em certa medida é um capítulo também conhecido, talvez mais conhecido do que alguns outros capítulos. E essa expressão da abertura do verso 1, nenhuma condenação há, ela é famosa. Inclusive, ao estudar, a semana inteira fiquei me recordando daquele hino, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois bem, a palavra condenação, ela de certa medida é uma palavra muito forte, ou ela desperta em nós sentimentos sombrios. Condenação, alguém que está condenado. Agora, no Brasil, nós não temos prisão perpétua, nós não temos pena de morte, mas imaginemos nós como que seria alguém ao ouvir a sentença: você está condenado perpetuamente. Você está condenado a passar o resto dos seus dias na prisão. Ou você está condenado a uma pena de morte. Nós vemos que quando sai a sentença, a palavra condenação, ela atemoriza o coração de qualquer ser humano. Ainda que o Brasil não, mas alguns países usam esta ferramenta como meio de justiça, e nós temos a certeza que nenhum ser humano, ele estaria, em certa medida, nenhum ser humano normal estaria preparado para lidar com algo deste peso, desta magnitude. E é isso então que a Escritura, de alguma forma, ela nos coloca. Tentemos imaginar como que seria a reação de alguém a receber essa sentença. Agora, a Bíblia Sagrada diz:
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Imaginemos nós que este prisioneiro que está aguardando a sua sentença, éramos nós. Nós éramos aqueles que estavam ali diante de um tribunal, sabendo que éramos pecadores, sabendo que nós éramos aqueles que tinham cometido o seu erro, o seu crime, o seu pecado, e agora nós estamos diante desse tribunal aguardando a sentença. E é certo para nós, como pecadores, que a sentença seria: você está condenado. Você pecou contra o Deus Santo. Você teve uma vida que desagradou a Deus o tempo todo. Você não ouviu os sinais que Deus deu através do Evangelho, e nesse caminho de impiedade, então você está condenado. Seria certamente um profundo desespero. Agora, o texto bíblico ele nos fala ao contrário. Ele diz que para alguns nenhuma condenação há. Ele diz que para alguns específicos dentro do texto bíblico os que estão em Cristo Jesus não há condenação. Então nós temos esses dois opostos. Aqueles que estão para receber a sentença e são condenados, e aqueles que estão para receber a sentença e não estão condenados de forma nenhuma. É isso que o apóstolo Paulo, então, em Romanos, ele nos expõe e ele nos dá a abertura. Ele nos mostra que a vida debaixo da graça é uma vida de liberdade e não de condenação. É uma vida de liberdade e não de escravidão. Ainda, o capítulo 8, ele nos mostra que existe uma vida cristã para ser vivida. E essa vida é vivida no Espírito. Por exemplo, nós vimos nos capítulos anteriores que no capítulo 6 nós somos livres do pecado. No capítulo 7 nós vimos que nós somos livres da lei. Agora no capítulo 8 nós vamos ver como que é a vida no Espírito. Então, livres do pecado, livres da lei, ok. Mas e como que vive essa vida de liberdade? Como que vive essa vida sem ser escravizado pelo pecado? E o capítulo 8, hoje nós vamos apenas fazer uma parte dele, mas o capítulo 8 ele pode ser dividido pelo menos em duas grandes partes, que é a obra do Espírito na vida do cristão, do versículo 8 ao versículo 30, e o amor de Deus por seu povo, que é o versículo 31 ao versículo de número 39. O capítulo 8, então, ele tem essa intenção, que é expor a obra do Espírito na vida daqueles que foram justificados mediante a fé. Lembrem lá do capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se estamos em paz com Deus, então o versículo de número 1, ele faz também total sentido, porque aqueles que estão em paz com Deus, não há condenação para estes. O Espírito não somente ele nos introduz à vida cristã, mas o Espírito nos introduz à presença de Deus. E ele não só nos coloca diante da presença de Deus, mas ele nos assegura a salvação em Deus. E ele também nos assegura que as nossas orações, ele intercede por nós nas nossas orações. Capítulo 8, ele vai nos dar o que é a vida debaixo da graça, o que é a vida debaixo do Espírito. Então, em certa medida, ele é um pouco mais positivo do que os capítulos anteriores, no qual nós discutimos sobre a liberdade do pecado e também sobre a liberdade da lei. Quando nós vimos a pregação da semana passada do nosso pastor Rodrigo, tem um versículo ali que ele nos chama a atenção. Quem quiser, está com a Bíblia aberta, quiser ler, Romanos capítulo 7, versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós vemos que essa expressão, ou este texto, ele nos coloca em um estado de desespero, ou uma constatação desesperadora. Afinal, se eu estou neste corpo, e se eu sou pecador, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo está dizendo, olha o desespero de alguém que está condenado no pecado. Ele é um desventurado.
Ele é um homem que não tem esperança. Aquele que está no pecado é alguém que não tem liberdade. É alguém que não tem como desfrutar de uma vida plena. Por mais que ele se jogue em alguma das coisas desta vida, buscando saciar a sua necessidade, o apóstolo Paulo diz, é um desventurado, porque ele ainda está condenado à morte através do seu corpo. É então que ele inicia no capítulo 8, que ele sai deste estado de desespero, e ele inicia o capítulo 8, nos levando então a uma total exultação. Porque ele diz, mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se há um desespero no pecado, na morte, na escravidão, também há uma liberdade da condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso é feito através da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Não é apenas pelo fato de sabermos dessa verdade. Não é apenas pelo fato de entendermos a verdade do que é o Evangelho. Mas o Espírito Santo vai tornar isso vivo nos nossos corações. O Evangelho não é apenas para ser entendido, ele é para ser vivido. E Paulo está dizendo aqui então que o Espírito vai trazer em nós esta vivacidade do Evangelho. Ele vai tornar o Evangelho vivo aos nossos corações e vai nos mostrar o padrão que o cristão deveria viver. E nós vemos isso, por exemplo, quando ele diz, agora não há condenação. E a palavra agora enfatiza que essa salvação já é nossa. Que essa salvação em Cristo, ela já está presente e atuando em nós. Então nós não temos uma esperança apenas para o porvir, ainda que também temos. E vamos ver isso, se o tempo nos permitir nessa manhã. Mas ele está nos dizendo que agora não há condenação. De que agora o Espírito está agindo nos nossos corações. E a pergunta que nós podemos nos fazer então é: quem está seguro na salvação? Quem está livre da condenação? Quem é que pode dizer, eu estou garantido que eu sou um salvo em Cristo Jesus? Nós vemos que, de alguma maneira, quando nós falamos sobre condenação, é algo que, do ponto de vista religioso, o mundo não concorda. Do ponto de vista religioso, é uma ideia que o mundo não gosta. Vivemos numa época em que as pessoas olham com desconfiança para qualquer ideia de um Deus irado. As pessoas acreditam que não há espaço para condenação, mas a Bíblia Sagrada diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Ela nos diz que aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, por mais que no nosso pensamento moderno a ideia de um Deus irado, de um Deus que pune, de um Deus que faz justiça, não cai bem aos ouvidos do mundo, para o cristão nós devemos estar bem entendidos de que Deus, se Ele colocou sobre a vida do seu Filho Jesus Cristo a punição do pecado, e Ele, como diz o texto, nem mesmo ao seu Filho poupou por causa do pecado, por que Ele pouparia aqueles que não amam, que não desejam, que não têm interesse por Deus, aqueles que nem sequer olham para Deus com o mínimo de um sentimento bom? Então, nenhuma condenação nós não estamos debaixo de maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. A condenação, então, ela foi removida sobre a vida do cristão, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, sobre aqueles que não andam segundo a carne, mas aqueles que andam segundo o Espírito. O que nós vemos é que essa contraposição carne e espírito, ela vai estar presente em boa parte do texto. A condenação do pecado que deveria ter recaído sobre nós, como seres carnais, como pecadores, não recaiu sobre nós, mas recaiu sobre a justa pessoa de Cristo. Agora nós estamos quites com a lei divina. Agora nós estamos sem nenhuma condenação perante o tribunal justo de Deus.
diante do tribunal divino, nós somos aqueles que estão em Cristo Jesus e por isso não são mais condenados. Então nós vemos que a salvação, de certa forma, ela é universal. No final, Deus vai falar que era tudo uma brincadeira e que, na verdade, Ele vai salvar todos. Não. Não são todos que têm condenação sobre si. Mas quem está livre, então, da condenação? Quem está seguro? Somente aqueles que estão em Cristo Jesus. E é algo que Deus causa em nós. É algo que Deus trouxe a nós. A revelação do Evangelho, a fé para crermos, a resposta que damos. Então nós vemos que Deus salvará todos? Não, mas somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vemos no verso número 2 que existe o fracasso da lei. Olha o que diz o texto. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. E como é que nós fomos então libertados? Foi através da lei do Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então foi Deus quem nos trouxe vida. Agora nós não estamos mais dizendo que estamos debaixo da lei, estamos debaixo do pecado, somos escravizados pelos nossos desejos, pelos nossos apetites, pelos nossos anseios, não. Mas ele está dizendo porque a lei do Espírito em Cristo nos livrou da escravidão do pecado e nos livrou da condenação da morte. Ele nos tirou da morte e nos trouxe para a sua vida. Deus nos trouxe vida através do poder do Espírito. E o Espírito de Deus é o Espírito de vida. Não é espírito de morte, não é espírito de condenação, não é espírito de escravidão, é espírito de vida. E nós vamos ver que a vida em Cristo nos torna livres. Porque antes não éramos conscientes do nosso pecado. Não éramos conscientes que estávamos escravos do pecado. Aquele que é escravo não tem como fazer a sua vontade. Porque a sua vontade está dominada pelo pecado. Mas agora em Cristo, a vida em Cristo nos torna livres do pecado, nos torna livres da morte. Quando não estamos em Cristo, o único espírito que opera em nós é o espírito do pecado. Então nós pecamos, é como se fosse um exemplo que se dá para uma vida de pecado, é como se fosse uma prisão cheia de coisas boas do ponto de vista carnal. E a porta está aberta. Mas é tão bom ali dentro que a pessoa não quer sair, porque ela não entende que está dentro de uma prisão escravizada pelos seus pecados. Mas agora o Espírito vem e ele nos liberta disso. Ele nos mostra que fora de Cristo, o pecado é quem define a nossa existência. E o pecado ele traz uma consequência natural. Ele traz a morte espiritual e a morte física. Então, fora de Cristo, os nossos desejos estão contaminados. A nossa vontade está contaminada. Fora de Cristo, nós estamos dominados por algo que está além das nossas forças. Mas agora o texto bíblico diz que, porque a lei do Espírito de vida em Cristo está sobre nós, nos libertou do pecado e da morte. Isso é o Evangelho. Não há mais condenação, mas agora há uma absolvição. Nenhuma condenação há por causa do Espírito de vida. Então veja bem, há como se dois espíritos operando, o espírito do pecado, da morte, o espírito da vida, e ele diz, aqueles que estão em Cristo têm o Espírito de vida e por isso são justificados das obras da lei em Cristo Jesus. O problema não é a lei. O problema somos nós que não conseguimos cumprir a lei. A lei ela não é ruim, ela não é errada, a lei é boa, ela é justa, mas agora nós como seres humanos sem Cristo não temos como cumprir a lei de Deus. Então o problema está em nós, na nossa carne, no nosso pecado. Ele está que nós estamos contaminados de tal forma que não conseguimos cumprir a lei de Deus. Mas agora em Cristo, o Espírito de vida, a lei do Espírito de vida vem sobre nós. Então nós compreendemos e nós desfrutamos de que não há condenação. Então, o que a lei não podia fazer, agora o Espírito de vida em Cristo, ele faz por nós. Verso número 3. Porquanto que era impossível a lei, visto que como estava enferma pela carne,
Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O pecado foi condenado. O que Jesus fez quando Jesus morreu, ele matou a morte e o pecado. O pecado perdeu o seu efeito, ele agora não domina mais. Então, em certa medida, Cristo condenou o pecado. Por quê? Ele condenou o pecado na carne, para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Mas quem é esse? Qual é este preceito da lei que se cumpre em nós agora? É que andamos segundo o Espírito. Há uma nova natureza, há uma nova vida. E essa vida não é mais aquele homem desventurado, que está dominado pelo pecado da morte e desespero, mas essa nova vida em Cristo agora é uma vida de paz com Deus, que nós desfrutamos por causa de Cristo. Então, quando ele diz que o pecado foi condenado, ele está dizendo que, através da cruz, a obra expiatória de Cristo nos libertou. Cristo tomou o nosso lugar, e enquanto ele tomou o nosso lugar, nós vemos que ele matou o poder do pecado. Ele condenou o pecado ao nos dar o seu espírito de vida. Então, o primeiro ponto do capítulo 8, desses 17 versículos, do verso 1 ao 4, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, já que o cristão não está mais condenado, como seres livres, como que nós devemos viver? Nós sabemos que como aquele que está escravizado pelo pecado vive, mas como devem viver aqueles que estão livres em Cristo Jesus? E esse é o segundo ponto da pregação, que é do verso 5 ao verso de número 11, que nos fala então a vida no Espírito. Diz assim: por quê? Os que são guiados segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A vida no Espírito, esta nova vida, como que se deve viver aqueles que não são condenados? O propósito da redenção é a santificação no Espírito. Se antes os nossos desejos estavam manchados pelo pecado, agora os nossos desejos são dominados por aquilo que é santo. São desejos piedosos, são desejos que amam a Deus, são desejos que olham para Deus e não veem mais Deus como alguém irado que vai os condenar, mas eles olham para Deus e veem Deus a sua fonte de vida e de paz, independente das circunstâncias. Então a vida cristã é essencialmente uma vida no Espírito, que quer dizer, por exemplo, uma vida animada, sustentada, orientada, enriquecida pelo Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, o discipulado cristão, ou seja, o amadurecimento cristão, a vida cristã, seria inconcebível. Porque não adianta nós sermos salvos por Cristo, compreendermos desta forma, mas continuarmos vivendo uma vida carnal, que é um dos pontos que o apóstolo Paulo vai aqui trazer. Que o cristão, por causa do seu corpo mortal, ele ainda está sujeito ao pecado. O pecado ainda existe na vida do cristão, mas agora não mais como escravo, não mais como dominado, mas como uma tragédia, como um acidente. E é por isso que nós vemos então, se os irmãos forem lembrar, a analogia do livro O Peregrino, de John Bunyan. O peregrino, ele está indo em direção à cidade celestial. Só que no meio do caminho, ele passa por vários percalços, alguns que é imposto a ele pela trajetória, e outros que ele mesmo decide tomar um atalho para tentar chegar na cidade celestial, e ele normalmente passa por alguma dificuldade, ele começa a enfraquecer na fé, ele começa a se entristecer, ele começa a ter pouca esperança, mas ele por algum auxílio divino, ele retorna ao caminho original e ele continua a sua caminhada. É mais ou menos isso que nós vemos com relação ao pecado na vida cristã. Não significa que somos perfeitos, mas significa que
em Cristo, através do Espírito, nós temos uma vida que nos orienta para Deus. E quando, por algum motivo, o pecado, nós deixamos o pecado tomar conta da nossa vontade, nós devemos nos arrepender. Como o texto de Apocalipse, lembra de onde caístes e retorna. Então, nós devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus e continuar a jornada cristã. Por quê? O Espírito de Deus nos liberta, Ele habita em nós, Ele nos santifica, nos guia, testifica que somos filhos de Deus e finalmente Ele nos ressuscitará os filhos de Deus. Então agora nós não temos mais uma jornada sozinhos. Primeiro, Deus nos colocou na sua família. Nós veremos que nós agora somos filhos de Deus, adotados na família de Deus. Quando Deus nos salva, Ele nos dá o seu Espírito. Então nenhum cristão vive sozinho. Quando Deus nos salva, Ele nos coloca na igreja, onde estão os demais filhos de Deus, onde está o povo de Deus. Então a vida cristã não é uma vida sozinha. Mas o Espírito, Ele nos libertou, Ele habita em nós, Ele coloca em nós desejos santos, Ele nos guia. Olha o que nos diz o versículo de número 5. Porque os que são guiados pelo Espírito. Não significa que este guiado, eu preciso de perguntar, Espírito, qual camisa eu vou botar? Qual sapato eu vou colocar? Espírito, o que eu devo fazer na segunda-feira? Eu devo trabalhar ou não? Não, meus irmãos, a gente sabe, obviamente, que não é esse tipo de coisa. Mas o Espírito nos guia com relação ao Evangelho. Ele nos guia com relação ao que é viver a vida cristã. E é então que nós vemos que o Espírito, ele, além de nos guiar, além de nos orientar, além de nos mostrar, nos revelar a palavra de Deus, que sem o Espírito antes, a Bíblia era apenas mais um livro, mas agora nós vemos que ela é a palavra de Deus que nos orienta como criaturas de Deus. O Espírito, ele habita em nós, ele nos orienta e nos mostra qual é o caminho. E é por isso então que na sequência do texto, o apóstolo Paulo diz, versículo de número 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem pode ser. Quando estamos inclinados à carne, nós não podemos estar em amizade com Deus, mas somos inimigos de Deus. Agora, versículo de número 8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Essa é a vida que Deus escolheu para que nós vivêssemos, uma vida no Espírito, não na carne. O que domina não é mais os nossos desejos pecaminosos, ou que nós não somos mais escravos do pecado, mas o que nos domina, nos diz o verso 9, é que nós estamos no Espírito. E ele ressalta, vírgula, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aqui é uma expressão também muito forte. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele, não pertence a Cristo. Isso ressalta o que nós falamos no versículo de número 1. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, que não recebeu a revelação do Espírito, não vai entender o Evangelho. Por mais que intelectualmente ou racionalmente ele compreenda alguma coisa, mas é somente quando o Espírito ele entra na nossa vida, é que nós então pertencemos a Cristo, porque nós temos a revelação de quem Jesus realmente é. Nós temos a revelação de quão profundo, de quão condenatório é o nosso pecado, mas somente aqueles que pertencem a Cristo, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Porque uma coisa é quando nós estamos libertos do pecado, e outra coisa é libertos do pecado, nós ainda tentarmos viver uma vida carnal. Tentarmos viver uma vida que simplesmente ela é algo que não agrade a Deus do ponto de vista cristão. Nós sabemos que existem as disciplinas espirituais, e todos nós fracassamos nelas. Nós sabemos que devemos orar mais, mas não oramos tanto quanto devíamos. Nós sabemos que devemos jejuar, mas normalmente não nos dedicamos ao jejum. Nós sabemos o quão importante é ouvir o Evangelho, o quão importante é congregar, o quão importante é exortar uns aos outros, amar uns aos outros, viver uns com os outros, mas normalmente nós não vivemos da maneira como deveríamos viver. Ou seja, mesmo dentro do Evangelho, por vezes, nós estamos vivendo uma vida carnal. E é isso então
que o apóstolo Paulo aqui ele está combatendo. Ele disse isso, se o Espírito de Deus está sobre vocês, para que vocês não corram o risco de simplesmente serem religiosos, apenas religiosos. E então aqui que nós vemos as duas categorias de pessoas, os não regenerados, que estão dominados pelo pecado na carne, e os regenerados que têm uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito, é interessante o termo inclinação do Espírito. Agora, os nossos desejos estão inclinados para aquilo que pertence a Deus, para aquilo que são as coisas de Deus. E isso não é natural, é apenas algo que Deus faz em nós. Então nós vemos que há um padrão para aqueles que vivem debaixo da graça, ou seja, que tem um comportamento. Ou eles vão viver segundo a carne, ou vão viver de acordo com o Espírito. E nós vemos então que isso gera dois resultados espirituais, ou gera vida, ou gera morte. Assim, a nossa mente, ou seja, o nosso enfoque, as nossas ideias, aquilo que ocupa os nossos pensamentos, desenvolve um papel central, tanto na nossa conduta no presente como no porvir. O que domina os meus pensamentos? O que domina os teus pensamentos? Quem está reinando na sua mente e no seu coração? É o Espírito de vida que gera vida e paz? Ou ainda é um espírito de temor? Ou um espírito que tem inclinação para a carne? No versículo de número 9, nós vemos que Deus se revelou no Espírito através de Cristo. Ainda, verso de número 10 e verso de número 11, para nós encerrarmos a segunda parte. Por exemplo, leamos o verso de número 9, o verso de número 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Por exemplo, olha o que é interessante nesses dois versos. Se Cristo está em vós, verso 10. E verso 11. Se o Espírito que ressuscitou a Jesus habita em vós. Nós vemos que essa expressão se, ela condiciona. E, por exemplo, essas duas expressões, nós vemos no capítulo 8 que elas têm uma importância muito grande, porque o apóstolo Paulo está contrapondo. Ora, se Cristo habita em vós, se o Espírito de Cristo habita em vós, ou aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, pelo seu Espírito também ele nos ressuscitará. Então, há uma habitação do Espírito e o apóstolo Paulo nos condiciona a ela se ele está em nós. Nós precisamos avaliar a nossa vida a partir desta condicional, porque nós podemos nos acostumar a frequentar a igreja, a ser membro, a estar no Evangelho. Nós podemos nos acostumar a fazermos parte dos ministérios da igreja, nós podemos nos acostumar com as verdades da Bíblia Sagrada, mas, às vezes, nós não estamos em Cristo. Nós não estamos na pessoa de Cristo. Por isso eu acho interessante, por exemplo, a Santa Ceia, que é aqueles que foram batizados, aqueles que estão em comunhão com a igreja, mas também aqueles que estão em comunhão com Cristo. Porque eu posso ser batizado, eu posso estar em comunhão com a igreja, mas eu posso estar vivendo uma vida totalmente dissoluta, totalmente distante daquilo que é o Evangelho, totalmente fora da operação do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz então, se Cristo habita em vós, se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. E meus irmãos, não é uma visita, é uma habitação. Não é algo esporádico que de vez em quando, na minha vontade, eu digo, pois bem, hoje eu estou um pouco mais sentimental, vou buscar o Espírito. Não, é uma habitação. O Espírito de Deus mora na sua vida. O Espírito de Deus, ele tem que dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, o seu coração. Ele tem que dominar a nossa vida como um cristão e
Os momentos em que nós sentimos a falta do Espírito tem que ser esporádico, por alguma situação específica, em que nós estamos passando por alguma dificuldade, mas o texto ele nos é claro, ele condiciona, se o Espírito de Deus habita em vocês. Então nós vemos que, nessa segunda parte, primeiro, o Espírito de Deus comunica vida, ele é o Espírito de vida. Segundo, o Espírito de Deus nos dá liberdade, não somos mais escravos do pecado. Então, a escravidão espiritual dos homens, a escravidão do pecado, a escravidão da lei, a escravidão da morte, o Espírito já nos libertou. Não somos mais dominados pelo pecado. É este Espírito que nos liberta. E é Ele que transmite aos que creem o poder da ressurreição. Não apenas no porvir, mas já ressuscitamos com Cristo. No batismo morreu o nosso velho homem e nós ressuscitamos com Cristo. O Espírito de Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O Espírito de Deus venceu o pecado através de Cristo. O Espírito de Deus venceu a morte ao ressuscitar Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, é esse mesmo Espírito que tirou vocês da morte espiritual. No batismo, nós somos ressuscitados com Cristo. O Espírito de Deus, ele está sobre nós. Nós precisamos ter a mente e a habitação do Espírito. Vamos então para o terceiro ponto, que é os versículos de número 12 ao versículo de número 17. Romanos 8:12, que diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se o Espírito nos liberta, o Espírito nos traz vida, o Espírito habita em nós, agora o apóstolo Paulo diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, vocês não pertencem mais à carne, vocês não pertencem mais ao pecado, vocês não pertencem mais à estrutura desse mundo. Porque se vivessem conforme a carne, vocês morreriam, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, há uma luta, isso é muito claro, entre a carne e o Espírito. Não é mais uma luta entre não regenerado e regenerado. Agora o cristão, ele está vivendo uma luta diária entre a carne e o Espírito. E aí o apóstolo Paulo diz, se mortificardes as obras da carne, ou seja, se mortificardes as obras que desagradam a Deus, mortificardes o vosso corpo, vivereis. Por que isso? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é a primeira vez que o apóstolo ele usa na Epístola de Romanos essa expressão, filhos de Deus. E aí ele diz então, ora, vocês não estão mais condenados, vocês estão libertos, vocês estão habitados pelo Espírito e agora vocês também são guiados pelo Espírito porque vocês são filhos de Deus. Então é o Espírito de Deus que guia vocês. Ele nos coloca então no terceiro ponto, que é somos filhos de Deus. Nós temos uma filiação e nós temos uma herança. E particularmente, dentre tantos nomes que nós podemos dar, você é um cristão, você é um crente, você é um evangélico, você é da igreja, seja qual for. Mas meus irmãos, tente meditar um pouquinho. Acho que nenhum é tão maravilhoso quanto ser filho de Deus. Quanto nos colocar dentro da família divina. Agora o texto vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então o que caracteriza você, por mais que outros nomes possam ser bons e não são ruins, mas o que nos caracteriza é de que nós somos filhos de Deus. Medite um pouco sobre isso. O que é ser filho de Deus? Veja bem, nós começamos dizendo,
Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós estamos indo para um caminho de condenação. Mas Deus nos tirou, nos colocou o seu Espírito e agora diz, vem, vocês fazem parte da minha família. E o que vai guiar vocês, o que vai orientar a vida de vocês é que vocês são meus filhos, de que vocês vão viver a sua vida a partir deste princípio. Eu sou filho de Deus. E isso faz toda a diferença, porque agora nós temos uma filiação. E como eu sei que faço parte deste grupo que não está condenado, que está livre, que é filho de Deus, como sei que não há mais nenhuma condenação para a minha vida, e a resposta está nisso, somos filhos de Deus. Não somos mais inimigos de Deus, não estamos mais em oposição a Deus, não estamos mais indo em rota de colisão contra a presença de Deus, mas agora nós estamos ao lado de Deus, na sua família, e nós temos este privilégio, que é todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E isso nós temos que louvar o nome do Senhor, porque somos seus filhos. Não devemos mais a carne, não vivemos mais de acordo com a nossa própria vontade, não vivemos mais de acordo com a vontade do mundo, mas agora vivemos de acordo com essa característica de que somos seus filhos. Nós veremos isso um pouco mais à frente ainda. Paulo vai retomar, a partir do capítulo 8, diversos desses temas. Mas a nossa filiação a Deus é extremamente importante para o desenvolvimento do que o apóstolo Paulo está ensinando. Porque ele está agora nos posicionando. Não é apenas o ser filho de Deus, não é apenas um nome que nos caracteriza. Ser filho de Deus é uma posição que nós estamos. Então, não posso mais viver na prática do pecado. Não desejo mais viver, ou não deveria mais desejar viver de acordo com o pecado, porque isso desagrada ao nosso Pai. Isso desagrada a Deus que nos ama. Isso desagrada ao nosso Pai que enviou Jesus Cristo para a cruz do Calvário para que nós pudéssemos sermos seus filhos. Então Deus não passou a mão no pecado. Deus não disse, tá, pecado, eu não vou mais te condenar. Eu vou ser bonzinho. Não, Deus puniu em Cristo. E por causa de Cristo, então, é que nós somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. E quando nós somos guiados, nós vemos que há uma pessoalidade no Espírito. Paulo está trazendo isso aqui, um outro tema que ele vai retomar também mais à frente. Então vejam bem, olha que maravilha. Saímos de condenados ao inferno, saímos de condenados do pecado para sermos adotados da família de Deus, no qual chamamos a Deus de Pai. E podemos chamar a Deus de Pai não simplesmente como algo corriqueiro, mas chamamos a Deus de Pai conscientes de que em Cristo o nosso pecado foi punido e que agora estamos fazendo parte da família divina. E se vocês forem ver o verso número 15, a expressão que ele usa, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Não é chamamos a Deus de Pai, mas nós clamamos a Deus que Ele é o nosso Pai. Ou na expressão talvez aramaica, que aqui queria dizer paizinho, ou algo como intimidade. Então, clamar é mais do que chamar. Eu não apenas identifico, Deus é meu Pai, mas é gritar, suplicar, dirigir-se a Deus com uma voz de súplica, como uma criança que se dirige ao seu pai, pedindo aquilo que necessita, explicando sua situação ou expressando o seu amor e carinho pelo Pai. Somente o Espírito, Ele coloca em nós que não devemos ter medo de Deus, mas devemos ter temor, reverência, devoção, amor por Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito, eles então amam a Deus. O homem religioso, ele pode se sentir escravo de Deus. Não, eu tenho que fazer tudo certinho, porque senão Deus vai me punir. Mas agora, o Filho de Deus não é assim. O seu relacionamento com o Senhor é marcado por intimidade com o Pai. Não por uma relação de obrigação, de escravidão, ou de patrão e funcionário. Não, mas uma relação de intimidade. Porque não recebemos espírito de escravidão,
mas recebemos um Espírito que nos guia a chamarmos a Deus de Pai. Através do Espírito nós fomos então adotados. Isso é o testemunho interno do Espírito Santo na vida do cristão. Ele nos dá liberdade, ele habita em nós, ele nos guia e ele nos coloca a verdade. Ele torna concreto de que somos filhos de Deus. É aquela pergunta: quem está seguro? Quem é aquele que sabe que não está mais condenado? É aqueles a quem o Espírito habita e dá a certeza e a convicção de que são filhos de Deus. Então não somos nós que nos colocamos nessa posição. Eu estou seguro, eu sei que nada irá me condenar. Não, é o Espírito de Deus que, colocando em nós a realidade do pecado de quem nós somos, ele nos mostra que nós estávamos condenados, mas ele nos tira da condenação, ele nos tira do caminho do inferno, agora nos coloca na família de Deus. Ele nos ressuscita espiritualmente e diz: agora vocês são filhos de Deus. Viva como um, mas também desfrute da vida cristã como filho de Deus. Rapidamente, para encerrar, indo para as nossas aplicações. Separei 4 aplicações, mas vamos reduzir elas um pouco. E a primeira delas é: como filho de Deus, o que mais nos preocupa? Como um filho de Deus, o que mais nos preocupa? Medite nisso a partir do texto e da pregação. Se eu sou filho de Deus, qual deve ser a minha maior preocupação? Aonde é que eu devo focar mais as minhas energias? Por exemplo, quais são, como um filho de Deus, quais são as ambições que nos movem? Quais são os interesses que absorvem o nosso coração? Como gastamos nosso tempo? Em que concentramos as nossas energias? No que nos dedicamos? Tudo isso é determinado por quem nós somos, se estamos na carne ou se estamos no novo nascimento, no Espírito. O que é que nos move? Onde que nós gastamos as nossas energias? O que consome os nossos sentimentos e os nossos pensamentos? O convite de Romanos 8 é: viva no Espírito como um filho de Deus. Nós teremos ansiedades, nós teremos tristezas, nós teremos sofrimento. Mas, meus irmãos, que o Espírito de Deus, quando nós passarmos por essas dificuldades, ele coloque em nós a realidade de que somos filhos de Deus. E aí eu não quero adiantar o que nós veremos mais adiante, mas nós veremos coisas maravilhosas. E nós veremos que nada nos separará do amor de Deus. Tristeza, sofrimento, angústia, nem o pecado, nem a morte, porque agora somos filhos de Deus. Segunda aplicação: qual é a nossa atitude em relação a Deus? A razão pela qual a inclinação da carne é morte, porque ela é inimiga de Deus. Aquele que vive na carne está em inimizade com Deus. Então, qual é, como filho de Deus, a nossa relação com Deus? Deus, nós estamos ainda em inimizade contra Deus? Nós estamos descontentes com Deus? Nós estamos bravos porque Deus não nos dá aquilo que nós queremos? Qual é a nossa atitude? Nós vemos que a nossa carne se opõe ao Espírito e a nossa carne se opõe a Deus. Ela se opõe ao seu nome, ao seu reino, à sua vontade, ao seu povo, à sua palavra. Também a nossa carne se opõe a Cristo, ao seu Espírito e à sua glória. Mas agora, vejamos, em contraste, aquele que é regenerado tem prazer em Deus. Eu não foco naquilo que Deus não me deu, naquilo que Deus não me alcançou, mas eu foco naquilo que Deus já me fez seu filho, me fez aquele que não tem nenhuma condenação, me fez aquele que está livre do pecado, da morte, do seu próprio eu. A minha relação com Deus, então, podemos ler Romanos 7:22, diz assim: porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus.
Então, como filho de Deus, a minha relação com Deus é que eu tenho prazer em Deus e naquilo que pertence a Deus. A palavra de Deus nos confronta a olharmos, a examinarmos a nossa vida, e não apenas do ponto de vista breve, momentâneo, mas sim examinar a nossa vida, pois é algo mais importante nesse mundo, que é o estado do nosso coração diante de Deus. A Bíblia Sagrada diz, como filho de Deus, desfrute de Deus como Pai, mas na grande maioria das vezes, nós ficamos atribulados com as coisas deste mundo, atribulados com aquilo que é o nosso desejo, e nós não conseguimos então meditar o estado do nosso coração diante da presença de Deus. É então que nós ouvimos o convite do Espírito, aplicando em nós essa verdade. Vocês são filhos de Deus, tenha prazer em Deus. Em último lugar, quarto, nós também veremos um pouco na semana que vem, somos o povo da esperança. Essa palavra, ou esses versículos, eles nos mostram a esperança. Começamos no verso 1, nenhuma condenação há. E terminaremos no verso 39 do capítulo 8, nenhuma separação há. Em ambos os casos, referindo-se àqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você. E também não há separação de Deus para você, por causa de Cristo Jesus. Então isso é, nós somos o povo da esperança. Na vida, estamos com Cristo. Na morte, pertencemos a Cristo. Na vida, pertencemos a Cristo. E na morte, estamos com Cristo. Quer na vida ou quer na morte, o Espírito Santo nos garante. Ele coloca em nós essa verdade de que somos filhos de Deus, pertencemos a Deus. E estar em Cristo, pertencer a Cristo, é o mais suficiente neste mundo que nós precisamos. Não há nada mais que precisamos, a não ser estar em Cristo. Por isso que a Bíblia vai dizer, buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o reino de Deus em Cristo é tudo que nós precisamos. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos estar orando. Meus irmãos, por mais difícil que seja alguma situação que você esteja vivendo ou venha viver, Deus não abandona você. Ele é o seu Pai. Por mais difícil, por mais distante, talvez por mais entristecido que esteja o seu coração, clame ao Espírito de Deus. Espírito, habita em mim. Espírito, me guia. Espírito, que eu desfrute essa vida de liberdade. Espírito, que eu tenha prazer em Deus. Espírito, que eu tenha prazer em Deus como meu Pai. O Espírito poderoso de Deus quer que você saiba que está livre da condenação e que Deus, como nosso Pai, Ele nos ama e Ele nos sustenta dia após dia. Então a minha oração, o meu pedido é que Deus abençoe a sua vida e o seu coração nesta manhã. Oremos. Ó Deus bendito, diante da Tua presença, que aqui nós estamos, oramos, cantamos, meditamos nos salmos, colocamos diante de Ti as nossas necessidades e também ouvimos da Tua palavra, Senhor. Ó Pai amado, nós Te louvamos pelo Teu povo, nós Te louvamos pelos Teus filhos. Há 2000 anos, Senhor, por causa de Cristo Jesus, Tu está salvando, Tu está libertando do pecado, da morte, da escravidão, dos vícios escravizadores. Nós Te louvamos, Espírito Santo. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito que habita em nós. Nós Te pedimos, Senhor, torne essa verdade concreta nos nossos corações. De que nos posiciona nesse mundo. É de que somos Teus filhos. Que o Teu Espírito, Ele habite, Ele nos guie, Ele nos oriente. Ele nos dê prazer por Ti. Que nós venhamos estar mortificando o nosso corpo, mas não apenas dizendo aquilo que nós não queremos fazer. Mas nós precisamos Te amar, Senhor. Nós precisamos Te desejar. Nós precisamos querer a Tua vontade. Sem o Teu Espírito, nós não faremos isso. Mas aí a Tua palavra vem e nos diz, o Espírito do Senhor habita em vós. E nós Te pedimos dessa manhã, Deus,
Tu penetre nos pensamentos, nos sentimentos do coração de cada um dos teus filhos aqui nesse lugar. Que eu, com a minha limitação, não consegui trazer a totalidade do poder da Tua palavra, mas eu sei que o poder do Espírito causa mudança, transformação. Tira a tristeza e coloca alegria. Tira o espírito de morte e coloca o espírito de vida. Tira a incredulidade e coloca fé. Tira o cansaço e coloca um ânimo. Que o Teu Espírito renove a nossa vida cristã, para que nós possamos dizer, seja na morte ou na vida, pertencemos a Cristo, e isso nos basta, e isso é suficiente. Que o Senhor possa causar isso em nós. É o que eu oro e eu te peço em nome de Jesus. Amém.